Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Eu sou a professora Cleise Cous e nesse vídeo nós vamos falar sobre a Lei 14.151 de 2021, que trata do afastamento das gestantes do trabalho presencial. A legislação é relativamente pequena, ela tem basicamente 2 artigos, sendo que o primeiro vai dizer que a empregada gestante ela deve permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo da remuneração, dizendo que isso vai perdurar durante o período de emergência de saúde pública, de importância nacional decorrente do coronavírus. E o parágrafo único vai trazer que ela vai ficar à disposição para realizar atividades em domicílio, por meio de trabalho remoto, teletrabalho ou outra forma de trabalho à distância. E a lei entra em vigor então quando da sua publicação, ou seja, 12 de maio de 2021. Quais são os pontos polêmicos dessa legislação? O primeiro deles é aquele artigo 1º, quando utiliza o termo empregada. E aí, as dúvidas que começaram a surgir é se este termo, ele limita então a aplicação desta lei a apenas aquelas empregadas no conceito seletista, ou seja, aquelas que implementam as condições lá do artigo 3º da CLT e que por essa razão estariam afastadas das servidoras públicas. Para responder isso, nós temos 2 posicionamentos. O primeiro que diz que não, que a utilização foi genérica e que, por ser uma norma protetiva, temos que fazer uma interpretação ampliativa e incluir, sim, a servidora pública. Já há quem defenda que foi uma opção do legislador a utilização do termo empregada e que, por essa razão, não poderia ser aplicada para a servidora pública. Além do mais, é importante observar que, tendo que ter este afastamento, isso não afasta igualmente a remuneração. Há somente o afastamento da atividade presencial, mas deve-se manter o pagamento. E esse trabalho vai poder continuar sendo realizado por teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. E existem atividades que são compatíveis com isso, como é o caso daquelas atividades administrativas em que a pessoa continua podendo realizar esse trabalho da sua residência, utilizando a tecnologia da informação. Também outras atividades que podem ser realizadas em domicílio, como a costureira que continua produzindo da sua residência. Mas existem atividades que são incompatíveis e aí surge o grande dilema e o debate. Para aquelas atividades em que há uma incompatibilidade e que o empregador não consiga então realocar um trabalho para ser realizado nesta modalidade à distância, como ficaria a situação da empregada? Primeira opção seria que o empregador teria que manter o pagamento, mesmo que ela não estivesse prestando nenhum serviço ao empregador. A segunda opção seria suspender o contrato de trabalho, utilizando como fundamento a medida provisória 1045 de 2021, que trata dessa possibilidade de suspensão dos contratos, quando não há possibilidade de manutenção da sua atividade presencial e nem de atividades remotas. E essa possibilidade que foi dada pela medida provisória ela é ampla e inclui também as gestantes. E uma terceira opção que tem sido objeto de debate é a responsabilidade do INSS nestas circunstâncias, já que deixar tão somente a cargo do empregador seria um ônus excessivo para o empregador e que então o benefício por incapacidade poderia ser concedido para as empregadas que estivessem nessa situação, porque elas teriam uma incapacidade para realizar o trabalho que vinham desenvolvendo na empresa, em razão da disposição legal. Ou seja, se sustenta que não pode o legislador impor um afastamento e impor esse ônus tão somente ao empregador, porque isso poderia causar um efeito contrário ao pretendido, que é proteger a gestante e proteger, consequentemente, a criança. Já que por receio deste afastamento e deste ônus, poderiam se evitar contratações de mulheres e gerar ainda mais discriminação da mulher no ambiente de trabalho.
O tema é extremamente polêmico, como a legislação é nova, ainda temos muito que consolidar e refletir sobre ela, mas ela traz um importante tema ao debate e uma preocupação que já vinha desde o início de 2020, de como ficariam as gestantes nos ambientes de trabalho. E já que a questão da pandemia teve o seu agravamento e também houve uma preocupação maior com as gestantes e também por todos esses debates que se fazem com relação à vacinação, reitera-se que a legislação é pertinente, mas há muito ainda o que evoluirmos e debatermos sobre a sua aplicabilidade prática e como ficam estes pontos que eu acabei trazendo aqui para vocês. Espero que tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau!